Vamos para a COP30? Não é o nosso moço de regata de linho. Não entregou, hein? Essa ele não entregou. Ela não entregou. Ronilson não entregou a regata de linho na COP30, mas é para lá que a gente vai. O presidente Lula resolveu voltar para a COP30 para dar aquela pressionada final, na reta final, e ver se sai alguma coisa importante. Tá lá ele, ainda não está suando, mas até o final deste boletim vamos ver. Vamos ver o suor Certamente no rosto dele. vai. Vai que é tua que tem delay, hein? Dancinha agora. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Nilson e a todos e todas. Sim, já tá começando a bater o calor aqui, viu, Fabíola? Eu tô mais uma vez na COP30, esperando o presidente Lula. Ele chegou há pouco tempo aqui na sede, no pátio da cidade da COP30. E como você falou, Fabíola, como a gente mostra no UOL, ele vai fazer uma série de baterias e de reuniões aqui com diferentes blocos, os blocos de países africanos, blocos de países europeus, blocos de países latino-americanos, para pressionar por um resultado concreto na COP30. O que a gente tem mostrado é que o presidente, como tem repetido, COP da verdade, COP da implementação, vamos ter que trazer algo, ele trouxe para si também essa responsabilidade, Fabíola. Então a avaliação do governo é, se até então a COP tem tido um caminho que o governo espera, ou seja, não teve maiores intercorrências, está tudo correndo de uma forma mais ou menos bem. Agora, há 3 dias, 2 dias e meio do seu esperado final, que é a sexta-feira à noite, vai ter que trazer alguma coisa. O presidente Lula sabe disso, chegou aqui, vai fazer uma bateria e está previsto, ainda não está confirmado, uma coletiva de imprensa ao final da tarde, Fabíola, onde ele deverá, assim esperamos, dar um caminho. Nessa coletiva de imprensa, como ele costuma fazer, ele mais ou menos vai dizer para onde essa banda vai tocar, Fabíola. Não sabemos qual será o resultado das reuniões hoje. Vamos lá, tem mais alguma... Eu vou passar depois para análise, mas não quero te segurar, porque eu sei que você está aí no corre-corre. Hoje, você falou sobre essa coletiva, mas antes ele tem várias reuniões. Algo já mais concreto que poderá ser anunciado, que você ouviu de bastidores aí, Lucas? Avalio que não, Fabíola. Pelo que a gente entende, são realmente reuniões onde o presidente Lula vai querer ouvir. O presidente Lula, lembrando que ele vai estar sempre acompanhado de ministros do Estado e da presidência da COP, o embaixador e a Ana Toni. Então, eles vão querer ouvir desses blocos e falar quais são os entraves, o que vocês querem, onde vai, por onde pode ir, por onde não pode ir, Fabíola. Como a gente falou, tratou disso ontem, essa é a semana mais política. Semana passada foi a técnica, essa é a política, onde os países vão dizer, olha, bloco europeu, bloco africano, bloco asiático, falar, isso daqui, por esse caminho, para nós complica. Tem como alterar aqui? No final, sendo sincero e conversando, aprendendo mais sobre esse mundo de COP, é muito debate de vírgula. Então a gente acaba não sabendo, mas são vírgulas que no fim fazem sim uma diferença. A toada, Fabíola, do governo brasileiro é achar alguém que pague a conta. Você, eu estava até pensando, me lembrou quando eu estava vindo para cá, você que é uma grande conhecedora da cultura e da música popular brasileira, tem um poema do poeta Antônio Cícero, musicado pela irmã dele, Marina Lima, que fala, para começar, quem é que vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Então é basicamente isso, o governo vai querer saber quem é que vai colar esses caquinhos e espera o presidente trazer dinheiro e resultados concretos para que toda essa herança de aquecimento global e tal tenha algum indício de que pode melhorar mais concretamente. Fabíola? Entregou tudo hoje, hein? Conexão, figurino e até poesia. Maravilhoso. Um beijo, bom trabalho, Lucas. Tchau, tchau. Ele não dá tchau porque tem delay. É curioso, né, o Ronilson? A gente está vendo, os otimistas de plantão estão chamando hoje de uma super quarta na COP30. Dá para ser otimista nesse ponto? Você acha que pode sair alguma coisa? O presidente Lula teria que voltar para lá de qualquer maneira, né? Ele tem essa reunião com Guterres.
Qual é o peso disso? Será que pode sair alguma coisa? Você que esteve por lá, conversou com muita gente, você está otimista? Olha, meu otimismo está cada vez mais baixo do que nunca. Com relação à volta, em Baco, por exemplo, né, no ano passado, o presidente Lula não voltou, obviamente, porque estava acontecendo o G20 no Brasil. Mas a Marina voltou nos últimos dias, ela cumpriu um pouco esse papel e foi muito determinante que ela voltasse. Quer dizer, eu acho que a Marina conseguiu destravar um pouco de conversas que foram jogadas para o Brasil, mas conversas que eram importantes e uma figura que bastante esperada. E eu acho que o Lula faz agora um pouco esse papel, a sua volta. Não acredito que haja grandes alterações por causa da volta do Lula, mas acho que tem um simbolismo no seu retorno, na sua presença, e meio que se familiarizar com esses resultados finais. A gente tem poucas expectativas, quando eu digo poucas, né, sobretudo da sociedade civil e todo o campo, né, de defesa, de justiça climática, etc. O financiamento climático era a grande aposta e a grande conquista do governo, e eu diria que ele ficou ali um pouco no meio do caminho. Talvez a grande inovação, não colocaria como inovação, mas algo que abriu portas de esperança, diferente das outras COPs, talvez o que se esperava do Brasil. A ideia da construção do mapa do caminho é algo que parece ser interessante. O problema é que todas essas questões, elas não são nada concretas, elas são continuidade de conversa, são um caminho aberto para conversas que são um pouco mais estreitadas. Então, os grupos ali que são montados entre países, separados por categorias ou temas, para avançar em conversas mais específicas, e não necessariamente depender de uma grande conversa, uma conversa gigantesca, jogar tudo único, exclusivamente para as COPs, mas as diplomacias com grupos mais temáticos é uma aposta importante. A construção do mapa do caminho é uma aposta, uma investida importante, e o financiamento climático ele continua em aberto por razões óbvias, né? Sobretudo vindo da Europa, as promessas da Europa muito abaixo das expectativas. Você já não tem os Estados Unidos, então tem todo o cerne de toda, por mais que você coloque conquistas e objetivos na COP, o cerne está exatamente como foi expressado pela poesia, né? Quem vai pagar a conta, quem está disposto a pagar a conta e a pagar quanto. Não é só sobre o que paga, é sobre quanto paga, diante do montante que é necessário, quanto está disposto a ser colocado. Então, acho que as expectativas são baixas, há um certo ceticismo, mas eu não colocaria no lugar de uma COP perdida. Eu acho que olhando para o que foi Dubai, olhando para o que foi Baco, olhando até para o que foi Egito, só para a gente ficar nas três mais recentes, eu acho que a do Brasil abre alguns precedentes interessantes que ainda não toca no cerne da questão, mas indica algum novos passos. Ó, vamos trazer mais uma pessoa aqui para nossa conversa. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, a gente vai se conectar com a China. E ele vai falar de China, vai falar sobre as notícias internacionais, vai falar um pouquinho de tudo, como é o nosso All News, que você já sabe, né? Você que nos acompanha diariamente sabe que aqui todo mundo acaba falando e a gente coloca todo mundo na conversa. É o Nelson de Sá, que é colunista agora no UOL e vai colaborar conosco. Estamos muito felizes com a sua chegada no nosso All News aqui toda quarta-feira, Nelson. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabíola. Eu que estou feliz, estou bem satisfeito de estar, enfim, podendo conversar com vocês mais regularmente aqui. A gente já vai chegar na China, mas a gente está falando neste momento da COP30, né? E é tão curioso o quanto a China também foi falada. Primeiro não veio quem deveria vir, eu acho que havia uma expectativa do presidente Lula, né? Que Xi Jinping viesse, não veio. Mas qual é o compromisso que a China tem com o meio ambiente, né? Você que vive aí, inclusive, quando a gente olha sobre esses sonhos do que a COP30 pode entregar ou não, né? Qual vai ser o compromisso ou não da China? É possível um dia sonhar que a China se preocupe com mais intensidade em relação ao meio ambiente? Não, eu acho que, enfim, a China realmente está dando exemplo a essa altura, né? Eu acho muito evidente que sem os Estados Unidos e com a Europa fazendo, enfim,
voltando, dando passos atrás, com metas menos expressivas, como o Ronildo estava falando. Enfim, a China é um pouco a esperança e todos os olhos acabam se voltando para ela. Hoje mesmo deu entrevista, o chefe da delegação chinesa na COP deu entrevista e criticou os Estados Unidos e criticou as metas europeias, dizendo que eram bem insatisfatórias. Ou seja, de certa maneira, ele já está assumindo publicamente um papel de liderança e de puxar, digamos, o grupo assim. Eles trabalham, não gostam de trabalhar com constrangimentos de outras pessoas, outros países cobrando as metas deles, mas é um fato que eles avançaram muito em energias renováveis, no fornecimento de painéis solares, de carros elétricos, enfim, todos os avanços tecnológicos na área ambiental que eles tiveram e que estão, digamos, espalhando para os emergentes, que é um pouco o modelo que eles estão levando. Eu acredito que, enfim, eles saem bastante, enfim, acho bem claro o papel da liderança que eles estão assumindo nesse momento. E essa entrevista de hoje foi muito clara nisso. Eles não temem mais criticar europeus e americanos por falarem mais do que fazerem. Ô, Josias, vamos lá, vamos voltar para essa pergunta inicial, né? Lula retorna hoje a Belém para seguir as negociações da COP30 e aí a grande expectativa. Será que sai alguma coisa? Qual é o teu otimismo? Qual é a tua expectativa, Josias? Fabiola, essas conferências climáticas, elas têm ficado sempre aquém do que seria desejável se você considera o grau de deterioração da emergência climática, os problemas que o mundo já está vivendo. Não estamos falando de um futuro um futuro em que a humanidade vai ter que lidar com os efeitos do aquecimento global. Nós já estamos vivendo isso aqui no Brasil mesmo. Tivemos outro dia um tornado, tivemos aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. O mundo está vivendo esse problema e nós também não estamos alheios a ele. E essa COP30 em Belém, ela tem duas questões que precisam ser definidas: dinheiro e metas. Dinheiro e metas. Dinheiro é uma questão que está relacionada a uma conversa antiga. É preciso dinheiro para financiar, para que os países em desenvolvimento financiem a transição climática. E aí estamos vivendo o que o governo estabeleceu, um parâmetro que estabeleceu naquela discussão sobre justiça tributária, ricos versus pobres. Isso se repete na COP, ricos contra pobres. E com a ausência dos Estados Unidos e com a Europa destinando mais dinheiro para a guerra na Ucrânia do que para o clima, então não há nenhuma perspectiva de que essa questão do financiamento seja resolvido. O outro aspecto diz respeito às metas. Era preciso atualizar todas as metas para redução da emissão de gases que produzem o efeito estufa. E esse tema está até fora da pauta de Belém. Se tiver algum acordo, é um acordo extra-pauta. Então estão lá tentando estabelecer uma rota que leve o mundo a abandonar gradualmente a dependência dos combustíveis fósseis. O Lula fala isso, mas é um discurso da boca para fora, se você considera que estamos a abrir uma nova província petrolífera aqui mesmo, na margem equatorial, né? Ali de frente para o Amapá. Então é um discurso, o discurso pelo fim pela eliminação dos combustíveis fósseis, é um discurso sempre da boca para fora. Até no Brasil mesmo, nós estamos sediando a COP e o Lula está convivendo com esse paradoxo. Celebra o avanço da Petrobras na margem equatorial e, ao mesmo tempo, diz lá: precisamos acabar com esse negócio de usar combustível fóssil. Então, as duas principais questões, Fabiola, dinheiro e metas, não serão resolvidas nessa COP30. Ou se houver avanço, vai ser avanço muito tímido. Então não há como ter otimismo não, Fabiola.